Olá, vamos começar formalmente aqui. Bom, hoje é 11 de fevereiro de 2021. Esse é o nosso sexto encontro, do curso Cinema Pernambucano do Silencioso A. Bacurau. E o curso acontece pelo incentivo da Lei Aldir Blanc Pernambuco, com a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e Governo Federal. A gente está na metade, né, do nosso curso, são 12 encontros, começa agora o sexto. Esse sexto encontro, ele tem um volume muito grande de informações, porque a gente vai falar aqui finalzinho dos anos 60 e entrada nos anos 70, gente, quando o boom do Super 8 tomou conta de Pernambuco, né? E não apenas de Pernambuco, de vários estados aí do país, mas, obviamente, a gente vai falar de Pernambuco. Porque, inclusive, não apenas por ser o objeto do nosso estudo, mas particularmente também porque aqui em Pernambuco foi, naquela década, um dos maiores polos de produção de filmes no formato Super 8, com a proposta experimental que os filmes apresentavam. Bom, aqui tem uma fotinha do Fernando Spencer, figura fundamental, junto com o Celso Marconi naquela década, para promover o Super 8, né, e fazer o Super 8 se tornar a referência que se tornou aqui em Pernambuco. E vamos começar aqui com essas informações, ainda na década de 60, no final da década de 60. No encontro anterior, a gente tinha comentado sobre, acho que a gente encerrou falando da produção do Rucker Vieira, entre outras coisas, né? Mas quando a gente volta para o final da década de 60, a gente vai perceber que algumas outras produtoras surgem no estado, algumas poucas produtoras surgem no estado de Pernambuco, a partir do interesse de cinegrafistas amadores, né, que tinham um desejo de rodar filmes de ficção. O que se realizava, no final das contas, eram filmes por encomenda, né, por assim dizer, mas existia, logicamente, um desejo latente de se produzir filmes de ficção em Pernambuco na década de 60. É preciso dizer que eu estou sempre voltando para o Celso e para o Fernando Spencer, principalmente nessas duas décadas de 60 e 70, vocês vão me ouvir falar muito dos dois, né, porque para além da produção cinematográfica, fosse em qualquer bitola que os dois estivessem envolvidos, eles também estavam envolvidos em num projeto de exibir filmes alternativos, autorais, filmes de arte, como queiram chamar, aqui no estado de Pernambuco, né? E esse trabalho do Celso e do Spencer e do Ivan Soares e do José de Souza Alencar, né, acabou criando uma massa gigante de interessados por bom cinema aqui no Recife, né? E, enfim, ali nos anos 50, Recife já era uma cidade bastante cinéfila. E nos anos 60, isso só inflou a partir dessas sessões que o Celso Spencer, o Ivan Soares e o José de Souza Alencar promoveram, né? E aí é natural, né, com tanta movimentação, com tanta projeção de filmes interessantíssimos e debates acontecendo na cidade, que esses cinegrafistas amadores sintam a instigação para fazer seus filmes de ficção, né? E aí, bom,
um registro de uma dessas produtoras que surge, e aí inclusive com um certo aparato assim, interessante para o padrão da época, foi a Cinearte Estudios Limitada, que ela tinha um laboratório, tinha um departamento de arte e inclusive um galpão, que servia como estúdio para as produções que eles planejavam fazer. No final das contas, eles colocaram no papel esse projeto chamado Nas Trevas da Obsessão, o Pedro Onofre, mas o filme acabou não sendo concluído, não realizado, na verdade. Né? O que foi realizado, a pedido da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, foi esse cinejornal chamado Novo Nordeste nas Telas. E aí, no livro do Alexandre Figueroa, esse livrinho aqui, né, Documentário em Pernambuco no século XX, tudo bem, Daniele? O Alexandre Figueroa fala assim, Celso Marconi, na época, né, anunciou que uma segunda edição havia seguido para revelação e mixagem no Rio de Janeiro. Uma segunda edição desse filme, né, Novo Nordeste nas Telas. E que uma terceira edição estaria em fase de preparação, com apoio de entidade social, comércio e indústria locais. Mas não se tem mais notícias. O próprio Marconi comentaria depois que esses produtos independentes que conseguiam patrocínio rodavam algumas cenas dos filmes anunciados, iam aos jornais com informações sobre as filmagens e as notícias publicadas serviam como propaganda para conseguir novos patrocínios. Quer dizer, havia uma inteligência e marqueteira da Cinearte Studios, né, em levar projetos que necessariamente não tinham garantia de recursos, né, para, a partir das notícias, das notas colocadas nos jornais, eles regimentarem aí potenciais patrocinadores. Só que isso não necessariamente não dava certo. E aí o Celso fez esse registro aí bem pertinente na época, bem corajoso na época, que o Alexandre Figueroa resgatou no livro dele. Tá? Na década de 60, a gente tem esse outro grupo, né, que se reúne, chamado, que se batiza de Cinema 1, né, que é uma produtora bastante, e o Celso conheceu muito bem o pessoal do Cinema 1, uma produtora aí que tinha à frente o Francisco Bandeira de Mello, conhecido como Bandeirinha, Carlos Garcia, jornalista, e Cristina Tavares, também jornalista. Essa foto que vocês estão vendo aí, né, do Carlos Garcia e do Bandeirinha, é do ano de 2000, quando eu fiz uma entrevista com eles para o Jornal do Comércio. Né? Mas aí, gente, a gente está falando do finalzinho ali da década de 70. Então, o Cinema 1, eles rodavam filmes em preto e branco, né, em 16 milímetros, não tinha projetor de 35 milímetros aqui no Recife, em Pernambuco, né, e todos os projetos do Cinema 1 eram, como qualquer outro projeto que tinha um cunho, digamos, documental ou de cinejornal, né, eram encomendas feitas por instituições públicas, né? Por exemplo, Viva a Vila, foi um filme de 68, feito com recursos da Companhia de Habitação de Pernambuco. O Chofer é a Beleza do Mundo, né? Outro filme feito a pedido do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco. Esse filme é muito curioso, porque ele conta a história de um chofer de caminhão, motorista de caminhão, que na verdade é um ator, e ele vem do interior de Pernambuco para o Recife, comentando enfim, as belezas da região e também como a estrada pela qual ele está trafegando ajudou e está ajudando o Estado a se desenvolver. Né? É uma propaganda
É uma propaganda disfarçada de uma historinha ficcional, de um drama. Feito pelo Carlos Garcia, em 69, né? Terra Livre, dirigido pelo Bandeirinha, a pedido da Companhia de Revenda e Colonização. Esse Terra Livre, gente, era descaradamente assim, uma propaganda do governo federal, cuja ideia era apagar as lembranças negativas com relação à Liga Camponesa, que o governo militar havia reprimido ali na primeira metade da década de 60. Né? E aí o filme mostra trabalhadores rurais, assim, como se eles não precisassem perder tempo se organizando, porque o governo já estava tomando as medidas necessárias para ajudar esses camponeses. Né? Então o filme promovia esse tipo de discurso. Tem um quarto filme chamado Água, de Carlos Garcia, 69. Vocês percebam que todas essas produções aconteceram em um período de 2 anos. Né? A Água foi feita a pedido da Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, e Férias e Garanhuns. Esse filme é interessante, feito pela Cristina Tavares, a pedido da Impetu, Empresa de Turismo de Pernambuco, e da Prefeitura de Garanhuns. Né? Esse filme, ele traz, ele traz o Ivan Soares como ator. Ele interpreta um personagem que toma um ônibus aqui no Recife e vai passar as férias com a esposa e o filho num hotel em Garanhuns, uma cidade interiorana aqui de Pernambuco, muito agradável. E ele se hospeda no hotel e passeia pelos cantos turísticos da cidade, né? Então, é basicamente essa história que o filme conta, logicamente de maneira bastante publicitária. Mostra a família se divertindo na piscina, mostra a família dormindo no quarto, acordando cedo, tomando café e passeando, enfim, pela região lá de Garanhuns. E a gente tem um filme chamado No Mar Grande, Centauros dos Ventos, que foi dirigido pelo Tairone Feitosa, e teve a colaboração do Fernando Monteiro, muito jovem, em 69. Né? Esse filme, ele conta a história de jangadeiros na praia de Gaibu, que fica no município de Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco. Né? E aí, assim, também é mais uma, uma, uma reverência assim, ao que o governo poderia fazer para a população, inclusive para os jangadeiros aí no caso. Né? Esse tipo de produção, gente, ele não era muito bem visto, essa adulação, essa reverência ao que a gente está em 69, né? A ditadura está no momento mais punk rock, né, da história, e esse tipo de aproximação com o governo não é muito bem visto, né, pela categoria artística da época. Né? Mas acontece que, assim, isso era visto com desconfiança. Mas acontece que esse é um momento, essa é uma forma desse trio, por exemplo, né, Carlos Garcia, Bandeirinha e Cristina Tavares, é uma maneira deles levantarem recursos para eles finalmente fazerem aquilo que eles realmente querem fazer, que é uma produção de ficção, uma produção ficcional. Né? Por exemplo, em 68, há registro de que Carlos Garcia e Bandeirinha eles entregaram ao governador Nilo Coelho, né, um orçamento completo de equipamentos que o governo do estado deveria comprar, né, para ser mantido em Pernambuco e aqui no estado ser desenvolvido, enfim, a produção cinematográfica. Né? Essa ideia ela já surgiu a partir de um curso que o Rúquer Vieira
e o Tônio Rocha, um outro técnico, havia oferecido aqui em Pernambuco, né, pela Impetu, foi um curso de técnica cinematográfica. Bom, esse equipamento, não precisa dizer que esse equipamento não foi comprado, né, e aí o pessoal do Cinema 1 e os outros cinegrafistas amadores do estado, eles seguiram fazendo seus filmes em 16 milímetros, certo? Boa noite, Marcos. Gente, fiquem à vontade para me interromper e fazer as perguntas caso elas apareçam, ok? Ou outra pontuação de qualquer natureza. Bom, alguns outros filmes aí do Cinema 1. Aqui Nasceu Lampião, Os Penitentes do São Francisco e Feira de Caruaru, além de um documentário também que foi feito sobre Capiba, esse a cores, né? Todos em 16 milímetros. Alexandre Figueroa, no livro que eu mostrei a vocês ainda há pouco, né, ele resgata uma outra pontuação do jornalista Celso Marconi, em 69, né, em função de um grande acontecimento que na verdade, um acontecimento polêmico, um acontecimento inflado também pela, enfim, pelo governo, que foi a vinda de George Jones para captar dinheiro com o governo do estado e realizar a adaptação da já famosa obra de Ariano Suassuna, A Compadecida. Eu não sei quantos de vocês sabem desse filme, ou quantos de vocês viram esse filme, né? Mas a história por trás dessa produção, ela é muito, ela é muito polêmica, né? E o Celso é um dos personagens centrais aí nessa polêmica. Mas, em resumo, o Jorge Jonas, que não era, enfim, brasileiro, era de descendência estrangeira, ascendência estrangeira, né? Húngaro, olha aí. Ele, como o Alexandre conta aqui, né, o Celso criticou duramente o governo de Nilo Coelho por ter apoiado a produção de Jorge Jonas para realizar a Compadecida, a adaptação da peça de Ariano. Celso defendia que o governo do Estado, ou aqui não é AU, ou a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ao invés de dar tanto dinheiro, e era muito dinheiro em termos proporcionais, gente, ao invés de dar tanto dinheiro a um único produtor de fora do estado, que comprasse uma câmera 35mm, como o pessoal do Cinema 1 já tinha solicitado um ano antes, e organizasse um departamento cinematográfico para tornar esse equipamento acessível aos cinegrafistas locais, os artistas locais, e que eles pudessem fazer suas próprias produções. Celso Marconi reivindicava não apenas isso, mas também que o projeto, o Celso colocava que o projeto poderia ser muito bem mais aproveitado do ponto de vista de inventividade estética se estivesse nas mãos de pessoas com alguma inclinação para aquilo que o cinema novo estava produzindo no Brasil. A gente está em 1969, bom, essa história rende muitas conversas, né? Para resumir, e eu não sei se o Celso quer falar também, e pode ficar à vontade, Celso, mas para resumir, o filme, vocês veem que a Regina Duarte aqui, que faz o papel de Nossa Senhora, o Jesus, tem uma participação bacana do Zósimo Bubu, né, que ele faz o Jesus Cristo, mas o filme como um todo, ele é desconjuntado, né? Ele foi exibido num festival de cinema no Rio de Janeiro, o Ariano Suassuna estava lá, uma grande pompa, né? E o filme
o filme recebeu bastante críticas, ele foi duramente criticado. E assim, ninguém lembra desse filme, né? E o que o Celso apontava muito corajosamente, né? Porque ele ia contra uma decisão de Ariano Suassuna naquele momento, né, e Ariano Suassuna era uma voz muito influente, né, e, e, e o Celso estava correto, né? O Celso estava correto. O Celso está aí, deixa eu ver. O Celso está ali caladinho. João, não sei, mas a gente pode, pode procurar, né? O filme Feira de Caruaru, de 76. Marcos nunca viu. Agora você pode ver, Marcos, se divertir pelo constrangimento, talvez, ao assistir A Compadecida. A gente sabe, a referência que a gente tem é o filme do Walter, do Guel Arraes, um pernambucano, e nesse sentido o Celso estava muito certo em colocar essa peça tão cheia de peculiaridades da cultura local na mão de um realizador local, né? E, de fato, o Guel Arraes fez um filme maravilhoso, quer dizer, uma série, né, que transformou malucamente num filme e que é sucesso até hoje. Mas a gente, lógico, não deve comparar o que o Guel Arraes fez nos anos 2000, exatamente no ano 2000, né, com o que o Jorge Jonas fez em 69. Isso é outro papo, gente. Bom, vamos seguir aqui. Então, a gente tem em 1972, eu tinha falado que, deixa eu voltar aqui, tinha falado aqui que No Mar Grande, Centauros dos Ventos, né, foi realizado pelo Tairone Feitosa com a colaboração do Fernando Monteiro, em 69. Fernando Monteiro devia ter 19 ou 20 anos aí, em 69, né, e aqui, gente, aqui em 72, né, o Fernando Monteiro faz, aos 22 anos, eu escrevi aqui, o filme Visão Apocalíptica do Radinho de Pilha. Tá? O Fernando Monteiro é um caso muito curioso, assim, né? O Fernando Monteiro, enfim, realizador, também depois escritor, premiado aqui e fora do Brasil, como escritor e como cineasta, né? Olha aí, Bicudo está colocando o link aqui, qual que é, Bicudo? Feira de Caruaru? Ah, Compadecida, para o Marcos depois assistir. Bom, o Fernando Monteiro, ele foi um estudante de sociologia e ele também estudou em Roma, ele teve esse privilégio de estudar em Roma, um curso de direção e produção cinematográfica. Quando ele volta para o Recife, ele lança esse filme chamado Visão Apocalíptica do Radinho de Pilha, né? Ele faz em 35 mm, com uma estrutura de muito boa qualidade, e, como eu coloco aqui, o filme aborda a cultura nordestina pela influência dos meios de comunicação de massa modernos, em contraste com o subdesenvolvimento social da região, e mostra como a chegada do rádio portátil influenciou as comunidades interioranas. Eu confesso que eu nunca vi o Visão Apocalíptica, né? Eu tenho essa falha aqui no meu histórico. Mas, assim, o que eu sei, né, e o que é largamente falado a respeito dessa primeira produção solo aí do Fernando Monteiro, é que o filme ele foi bastante celebrado, né, pela sagacidade entre unir essas relações de modernidade com, é, com a cultura tradicional nordestina, né, e o impacto desse encontro. O filme acabou participando do Festival Brasileiro de Curtas-Metragens, no Rio de Janeiro,
e ele representou o Brasil no Festival de Guadalajara, no México, né? E em 1973 ele ainda participou de um festival na Itália, primeiro Rasenha de Filme Científico Didático, em Pádua. Eu vou falar mais ainda do Fernando Monteiro aqui, porque ele tem uma produção bastante prolífera, particularmente ali nos anos 70. E com uma característica, gente, muito próxima do que a gente entende como algo mais profissional, no sentido de ser tecnicamente muito bem acabado, né? Enfim, nesse sentido, o Fernando Monteiro, ele destoa, assim, num certo sentido, do outro tipo de produção que se realizava naquele período ali nos anos 70. E uma curiosidade, que ele era bastante jovem, né, nessa época. Bom, uma contextualização aqui daquele momento é que em 1973 a gente tem um evento fundamental para a história, não aqui no Recife, mas em Salvador, e aí eu não sei se o João está por aí. O João está por aí, bom, enfim. A gente tem a segunda jornada brasileira de curtas-metragens, né? E, e lá surge a Associação Brasileira de Documentaristas, a ABD, que ela foi uma entidade fundamental, né, para brigar com o governo para que houvesse uma regulamentação que obrigasse a exibição de curtas-metragens brasileiros antes dos longas-metragens nas sessões comerciais. Essa luta começou desde o início, né, e ela foi regulamentada só em 1977 pelo Conselho Nacional de Cinema. Tá? Eu também vou voltar a falar aqui da segunda Jornada Brasileira de Curtas-Metragens, de Salvador. E outras duas informações bastante pertinentes para a gente entender o contexto da primeira metade da década de 70 aqui no Recife é que houve, pelo Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, que hoje é a Fundação Joaquim Nabuco, a criação do primeiro simpósio de filme e documentário brasileiro, isso em 1974. Era um evento que reunia intelectuais do país inteiro, né, para falar da importância e das possibilidades e da riqueza da estética do documentário brasileiro, né? O documentário estava sendo colocado em estudo por gente muito gabaritada, todas aqui no Recife, por essa iniciativa da Instituto Joaquim Nabuco. E a Embrafilme, a empresa brasileira de filmes, uma instituição, na verdade era uma empresa mista, né, mas era majoritariamente, era respondida, era tocada e conduzida majoritariamente pelo governo federal, pelos militares, né, que surgiu em 69, e aí em 1974, vejam só, se instala uma filial da Embrafilme no Recife. Isso é muito significativo, gente, porque a Embrafilme, ela tinha muitos papéis, né, mas um dos mais valiosos, digamos assim, que ela conquistou e que estabeleceu e que modificou a, a história do cinema brasileiro foi o papel de distribuidora, né? E uma vez que a gente tem uma Embrafilme aqui, em 1974, no Recife, e uma vez que em 77 está regulamentado a obrigatoriedade de exibir curtas-metragens antes dos longas, né, isso é bastante estimulante para os realizadores daqui fazerem seus filmes, né. A pessoa, no final das contas, que mais vai atrás desse benefício, assim, de a gente ter uma Embrafilme, uma filial da Embrafilme aqui no Recife, é exatamente o Fernando Monteiro, tá? Em 74, o Fernando Monteiro criou a Rota G Comunicação e ele se tornou o produtor do Nordeste com o maior número de curtas-metragens contratados para exibição pela Embrafilme, que exibindo antes dos longas-metragens principais. Graças a essa lei
da obrigatoriedade, né? Exatamente beneficiado por essa lei da obrigatoriedade. Bom, Fernando Monteiro, ele produziu nada menos que 14 documentários, né? E todos, exceto A Saideira, de 78, todos os outros 13 entre uma bitola de 35 milímetros, que era a bitola profissional, né? E a Saideira ele depois ampliou para 35, exatamente para poder exibi-lo, né, nas salas de cinema profissionais antes dos longas-metragens. Como diretor contratado, o Fernando Monteiro ele também fez outros 4 filmes institucionais, 3 para a Fundação Frederick Neumann, eu não sei se eu estou falando certo, Janaína, da Alemanha, e um filme aqui para a Faculdade de Filosofia de Pernambuco, né? Alguns dos filmes do Fernando Monteiro eu coloquei aqui, e eu gosto muito dos títulos dos filmes dele: Simetria Terrível ou Mecânica, de João Câmara, né, sobre o artista plástico pernambucano. Filme de percussão Mercado Adentro, né, e aí nesse filme o Fernando Monteiro ele mostra um mercado sendo demolido na França, acho que em Paris. Aí ele faz uma relação com o mercado local aqui do Recife. Cultura marginal brasileira. Neumann. Ok. Obrigado, Janaína. Cultura marginal brasileira, sobre o poeta Zé Limeira, né, o poeta popular. Escuriais rústicos, sobre os primeiros engenhos de Pernambuco. Brenan, Sumária da Oficina pelo Artista. Esse filme concorreu na competição oficial do Festival de Brasília de 1977. 2 anos depois, ele estava lá no Festival de Brasília também com Bumba Meu Boi da Vida, novamente sobre uma manifestação da cultura popular local. Ó Segredos de uma Raça, Leilão Sem Pena, O Farol, O Sono da Pedra e The Masters and the Sisters. Esse, conforme Alexandre Figueroa, um filme inédito, tá? O Alexandre Figueroa, ele diz que a temática dos filmes do Fernando Monteiro sempre cercava abordagens sociais, né, temas sociais, ou ligados de alguma forma à cultura local, né, manifestações da cultura local. Não necessariamente popular, né, mas uma cultura que era periférica, né, e que para o Fernando Monteiro, conforme conta Alexandre Figueroa no seu livro, essa cultura periférica estava sempre ameaçada por uma cultura central, né? E isso parece claro também que uma influência da escola de documentaristas ingleses, da qual Alberto Cavalcante, de quem Fernando Monteiro se tornou próximo, ele atraía o cineasta pernambucano, né, o Fernando Monteiro. Essa escola de documentários em inglês, né? O Alberto Cavalcante, do Canto do Mar, ele voltou ao Recife em 72. Ele foi convidado pelo governo para receber, do Estado, para receber uma medalha do mérito de Pernambuco, né? E aí, nessa ocasião, o Alberto Cavalcante assistiu a visão apocalíptica, né? Isso foi em 72, do Radinho de Pilha, né? O Alberto Cavalcante não se ele fez muitos elogios, né, pessoalmente, assim, ao Fernando Monteiro, né, e os dois ficaram muito próximos. O Fernando Monteiro, inclusive, na época, ele tinha um programa na TV, TVU, TV Universitária, e ele levou o Alberto Cavalcante para entrevistá-lo nessa... Eu acho que eu tenho uma foto, mas eu não vou encontrar agora. Depois eu coloco lá no Google Classroom para vocês verem, gente. E aí, é,
E aí eles ficaram próximos, né? E trocaram cartas, enfim. Isso, isso o Alberto Cavalcante, um cinquentão, quase 60 anos, e o Fernando Monteiro com 20 e poucos anos. É, alguma colocação aí, gente? Bicudo já chegou a assistir a Compadecida, não? Ainda não, né? Ok. Vale uma sessão. Só para a gente discutir depois. Bom, então deixa eu seguir aqui, gente. Então, agora é a hora da gente falar sobre o Super 8, né? E aí, o Carnaval da Quarentena, né, Bicudo? Super 8, né? E aí, eu deixo o microfone aberto aí para Celso, se ele quiser me complementar na minha fala, será muito bem-vindo, viu, Celso? Como foi na aula passada. Bom, gente, o Alexandre Figueiredo, ele contabiliza que entre 72 e 1983 foram realizados aqui, mais ou menos no Recife, cerca de 250 filmes. O Daniel Bandeira está escrevendo: hoje em dia, ver a Regina Duarte como Compadecida é o maior dos exercícios de suspensão da descrença. Muito bom, Daniel. Bom, vamos lá. Pois é. Mas tem uns Osmo Bubo lá para salvar um pouco o filme. Vamos lá. Bom, o Figueroa, ele conta que, né, nesse período aí de 11 anos, 12 anos, um total de 250 filmes podem ser contabilizados nesse formato de Super 8. Eu não sei, assim, eu tenho certeza que a maioria de vocês tem alguma informação do que significa essa tecnologia, né? A bitola do Super 8 e a facilidade. Mas talvez tenha uma outra pessoa que não. Bom, gente, o equipamento do Super 8 é uma câmera muito simples, muito acessível. O filme também era um produto razoavelmente barato e elas foram feitas e elas começaram a ser utilizadas essencialmente como um produto caseiro que se tornou muito popular, enfim, na Europa e nos Estados Unidos já nos anos 50. E, e aqui no Brasil, mais particularmente em Pernambuco, as primeiras câmeras de Super 8 começaram a aparecer na década de 70, de 60, 1960. Né? Exatamente trazida por pessoas que viajavam à Europa ou aos Estados Unidos e traziam a câmera para usá-las como usavam uma máquina fotográfica para registrar casamento, para registrar aniversário, batizado. Só que agora eles filmavam, né, com a bitola que era o equivalente a aniversário, batizado, só que agora eles filmavam, né, com a bitola que era o equivalente, com um filme que tinha uma bitola que era equivalente a, sei lá, um quarto, né, da bitola profissional. Isso, logicamente, essa limitação física, logicamente, ela implicava numa qualidade menor no resultado do filme, né. Originalmente, aliás, inicialmente, né, a gente tinha as câmeras de 8 milímetros com a bitola 8 milímetros e a captação era apenas da imagem. Depois veio a tecnologia do Super 8, que também captava o áudio como, como a bitola profissional também, como a tecnologia profissional também captava, registrando o som na própria fita. E aí o Super 8 dava essa liberdade,
essa instigação para esses pretensos cineastas aqui no estado a fazerem porem em prática as suas invenções cinematográficas, né? E aí o Alexandre Figueroa, ele diz que entre esses 250 filmes, ele registra filmes de ficção, de animação, de documentário e filmes com a pegada mais experimental, né? Sendo os trabalhos experimentais o de maior volume nessa produção, tá? Vamos ver aqui. Bom, um dos registros do uso do Super 8 fora desse padrão doméstico, né, foi de aproveitamento doméstico, foi um filme realizado por Frederico e Ulisses Pernambucano, que eles fizeram enquanto pesquisavam um pistoleiro chamado Paulo Floro, no interior do estado, e aí eles faziam relação entre esse pistoleiro e o histórico banditismo no sertão nordestino. Firmo Neto, né, que era a referência, como no Hulk Vieira também, era a referência de figura competente e capacitada tecnicamente. Firmo Neto, que não era bobo nem nada, ele viu as possibilidades que o Super 8 ofereciam do ponto de vista de financeiro também, né, e ele comprou um equipamento e montou um laboratório em 1972 aqui no Recife. Isso calhou perfeitamente com exatamente o momento, o surgimento da segunda jornada brasileira de curtas-metragens de Salvador, que eu havia mencionado antes. Vocês vejam o nome do evento aí, né? Segunda Jornada Brasileira de Curta-Metragem de Salvador. A primeira edição, ela aceitava filmes em 35mm e em 16mm. Essa segunda edição incluiu Super 8 na competição. E aí entra duas figuras fundamentais, que eu já falei, Fernando Spencer e Celso Marconi, em março de 1973, colocando nos jornais informações, praticamente incitando as pessoas a produzirem seus filmes, para colocar seus filmes em Super 8, escreverem seus filmes, anunciam, eita, aqui, seus filmes em Super 8 na segunda jornada brasileira de curtas-metragens de Salvador, né? E isso dá resultado. Como eu falei, tem uma população extremamente interessada em realizar filmes, né, no Recife, né, tem uma massa cinéfila já muito bem enxertada aí pelas sessões de arte produzidas pelo Celso, pelo Spencer e pelo Ivan Soares, né, e o Alex, né, e é essencialmente um pessoal muito, muito jovem. Nem todo mundo é adolescente ou jovem, mas o grosso desse pessoal é um pessoal muito jovem. E aí, para a segunda jornada de Salvador, de 73, se inscrevem 11 curtas-metragens pernambucanos, 11 filmes produzidos em Super 8. Quase todos foram montados pelo Firmo Neto lá na empresa que ele criou no ano anterior. Tá? Aqui tem uma imagem do J. Soares. O Labirinto, do Fernando Spencer, foi um dos filmes que concorreu lá na jornada de Salvador, e Super 8, né? E o artista aqui do protagonista aqui do Labirinto era o J. Soares, né? Já um senhor, J. Soares, lá do siglo do Recife, que o Fernando Spencer resgatou. Certo? Aqui, alguns filmes que estiveram nessa histórica segunda jornada de curta-metragem brasileira de Salvador, né? A gente tinha a gente tinha inscrito 3 filmes da Kátia Mesel. Na verdade, eu não sei se os 3 foram para o festival. Eu sei que ela, em 73, ela já tinha 3 filmes em Super 8. Mas eu acho que 2 filmes foram para o festival.
não tenho, não tenho certeza agora. Kátia Mezel, gente, finalmente uma mulher como realizadora para a gente falar, né, aqui em Pernambuco. Kátia Mezel, ela tinha viajado para a Europa e para o norte da África, e aí lá ela rodou, ela filmou, né, as imagens que aparecem em Rotor, em Viva o Outro Mundo e o El Barato, esse rodado com as imagens captadas lá em Marrocos. Então, Kátia Mezel, inclusive El Barato tem um trilha do Lula, Lula, ai meu Deus, Lula Cortes, né? O, entre 72, né, que foi quando ela captou as imagens desses filmes, e 78, a Kátia Mezel rodou 15 curtas-metragens, né? 15 filmes em, em Super 8. Então, assim, era, logicamente, como a maioria das situações, um universo predominante ocupado por homens, mas aí a gente tinha essa mulher incrível aí, produzindo seus filmes e sempre presente em todos os eventos relacionados ao Super 8. Né? Bom, o 13º trabalho de Osman Godoy, Labirinto, de Fernando Spencer, com J. Soares no elenco, Muteis Mutante, do Genetor Moraes Neto, tem uma foto dele aqui do lado, à época, com a câmera Super 8 na mão aí. O Genetor, inclusive, também, ele escrevia no Diário de Pernambuco, tinha uma coluna lá, era um jovem jornalista, e ele era um outro, como Celso e como Spencer, era um outro que estimulava as pessoas a, a pegar uma câmera, juntar uma turma e fazer filmes, né? Tinha uma frase que eu não lembro muito bem, mas era, acho que era, compre uma câmera, junte os amigos, a transa é filmar. A transa é filmar. É muito bom, né? Essa expressão é muito anos 70. Né? Bom, Paulo Cunha, aos 16 anos, com o Ricardo Almeida, fez o Manicômio e também foi selecionado. Paulo Cunha é professor aqui de Pernambuco. A Casa Maldita, de José Onofre, produzido por Cleto Mergulhão, que a gente vai falar dessa pessoa daqui a pouco, Cleto Mergulhão. E A Missa do Vaqueiro, do Hugo Caldas, que na verdade ficou em segundo lugar. Foi um filme muito bem recebido na jornada e ficou em segundo lugar na categoria de Super 8. A Missa do Vaqueiro é um registro documental sobre uma missa anual, enfim, no interior do estado, enfim, bastante celebrada aqui. Então, gente, deixa eu ver aqui, passar para o próximo slide. Por enquanto, tudo bem aí? Vocês querem falar alguma coisa? Celso hoje está caladinho. Mas vamos adiante, tem muita coisa aqui ainda. Opa, isso aqui tá errado, gente. Espera aí, deixa eu melhorar isso aqui. Então, vamos lá. Acontece a segunda jornada em Salvador, né? 11 curtas pernambucanas. Pernambuco já discute documentários, né? De maneira responsável, como eu falei. O Instituto Joaquim Nabuco promoveu um debate em 72. E aí, depois da jornada, né, e a jornada e a passagem dos pernambucanos tem uma repercussão muito grande aqui nos jornais locais, e credite-se isso ao trabalho do Celso Marconi e do Fernando Spencer, né? E aí, em 1973, depois da jornada em Salvador, os filmes pernambucanos passam, produzido uma sessão no Teatro do Parque, né?
que é uma mostra organizada pela Universidade Católica de Pernambuco. São sessões que lotam o Cine Teatro do Parques. As sessões foram divididas são divididas, acho que em 3 dias, né? E após as exibições, tem debates com figuras como Jomar Muniz de Brito, Geneton, Flávio Rodrigues, Cátia Mezel, Paulo Menelau, Amin Steppel, Celso Marconi, Fernando Spencer e toda a galera que estava envolvida com a produção do Super 8, começando a se entusiasmar, ou melhor, reforçando o entusiasmo e querendo produzir mais filmes em Super 8. A produção do Super 8, ela estava muito excitada em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Pernambuco, no Recife e mais uns 2 estados, talvez, né? E isso estava acontecendo simultaneamente. Sendo que, em 74, né, o Silvio Bach, cineasta lá do Sul, ele vem ao Recife e convida, ele vem ao Recife para tentar arregimentar ele sabe que, veja só, Silvio Bach teve na segunda jornada de Salvador, ele conheceu essas pessoas, e aí é muito interessante a gente perceber a importância dos realizadores circularem por festivais, e a gente entender a importância dos festivais. São os festivais que acabam amarrando, são os festivais que acabam criando um elo, né, entre realizadores de lugares diferentes, e a partir disso os projetos vão surgindo, projetos que nunca ganhariam vida se não tivesse acontecido um encontro em algum desses festivais. Então o Silvio Bach, conhecendo os filmes, tendo visto os filmes no Festival de Salvador, ele veio ao Recife em 74, em janeiro, para falar do Festival de Filme Brasileiro, primeiro Festival de Filme Brasileiro de Super 8 Curitiba, que iria acontecer em abril. 11 filmes outros 11 filmes são selecionados para passar no Festival de Curitiba, né, e 3 deles passam na mostra competitiva, na mostra principal. São Caboclinhos do Recife, do Fernando Spencer, Vaquejada, do Atos Eichler e Osman Godoy, e Bajado, um artista de Olinda, de nosso querido Celso Marconi, que está aqui conosco. Marcos está falando aqui. Existia alguma ordem nessas mostras, ou ficção, documentário? Filmes experimentais dividiam o mesmo espaço, sem um critério? Marcos, eu não sei te dizer, eu não tenho essa resposta. Eu sei que havia distinção pelas películas, pelas bitolas, né? Não sei quanto enfim, ao gênero ou à linguagem proposta, né? Não sei se o Celso tem alguma memória disso. Enfim, teria que dar uma pesquisada nos catálogos, né, desses. Eu, infelizmente, não tenho nenhum catálogo. Quer dizer, eram festivais, no final das contas, Alô? alguns bem modestos. Oi, Celso? Luiz? Opa, Oi. Celso. Qual é a pergunta dele? Que ele... O Celso é o Marcos Santos. Ele diz assim: existia alguma distinção? Porque, assim, tinha Super 8 que eram. Entre cada Não por gênero, bitola, né? não por Por bitola, mas gênero, né? isso. Mas uns eram experimentais, outros documentários. Eles passavam agrupados, assim, documentários todos juntos, Eu ou acho não? que não havia essa seleção assim por gênero, não. Passava em programas misturados, quer dizer, de todo tipo de filme que aparecesse, né? E a premiação era de acordo com os prêmios que existiam, que tinham sido criados e tal. Não havia nenhuma seleção desse sentido, não. Nenhuma escolha para Uhum, ser documentário, para ser ficção. uhum.
Então, nesse sentido, o, as mostras de Super 8 elas eram ainda mais avançadas do que as mostras tradicionais, né, dos festivais, né, que distingue, alguns festivais pelo menos, distingue documentário de ficção e não mistura uma coisa com a outra. Enfim. Pois é, havia uma mistura, havia, sem dúvida. Uhum. Era uma forma de apresentar, não tinha essa preocupação. Pelo menos que eu me lembre, assim, que não havia essa... Agora, eu gostaria de falar no nome de Guido Araújo. Porque Claro, você claro. botou o quê? Segunda curta-metragem, né? Foi o segundo que aconteceu lá na Bahia. Tinha outro nome, não? Um festival que era exclusivamente de Guido Araújo. E essa segunda jornada de curta-metragem era uma coisa dentro do filme, dentro do festival de Guido. Certo. Que tinha outro nome. Tinha um festival, O primeiro foi em 72, em 73 foi o segundo, ele abriu para o Nordeste. Isso. Então, Celso, tinha um festival que era o Jornada, não sei se... Jornada curta-metragem nordestino, alguma coisa assim, não era isso? Jornada Brasileira de Curta-Metragem, né? Parece que era esse nome mesmo. Você tem razão. Eu sei que depois teve um outro que tinha Primeiro era a Jornada Baiana, depois é que foi Jornada Brasileira. E eu sei que tinha um outro que tinha um recorte para filmes nordestinos também, naquela época, né? Mas... E a gente fez em 74 aqui, quando o Silvio Bach esteve aqui, foi justamente Paulo Emílio Salles Gomes esteve aqui também. Foi um festival que a gente fez aqui, o grupo de Super 8. Vou falar agora, Celso. Vai falar, né? Vou falar agora. Porque, veja só, né? Vejam vocês, o cinema pernambucano, o Super 8, a produção do Super 8 pernambucana faz sucesso na Jornada da Bahia, faz sucesso no primeiro festival lá de Curitiba, né? E Alexandre Figueroa, na pesquisa dele, ele registra, em 1975, Pernambuco é o estado que mais produz Super 8 no país, né? Só que ainda não havia, aqui no estado, no Recife, na cidade, um ambiente onde essa produção fosse vista, né? E aí surge, em 1975, a primeira mostra recifense do filme Super 8. Ela acontece no Cine Teatro do Parque, e aí são reunidos 32 filmes. Os filmes são exibidos em 3 dias e todas as sessões são lotadas, né? A capacidade total do parque, na época, em mais ou menos 1.000 pessoas. Isso foi em fevereiro de 1975, pouco antes do Carnaval. Passou o Carnaval, e aí o Enéas, que era era uma pessoa ligada à Fundação de Cultura, eu acho, ou a Era prefeitura diretor lá no parque. do parque, né, Celso? Diretor do setor de cinema, parece uma coisa assim. Pronto. O Enéas organizou um curso, né, em março, logo depois, aproveitou com o Olavo de Souza, né, e esse curso, ele atraiu 400 pessoas, né? Todo mundo estava querendo aprender a fazer ou aperfeiçoar a produção de Super 8 no Recife. Isso, logicamente, voltou a chamar a atenção do país, né? E aí o Silvio Bach, de novo, comentou que era uma pessoa influente naquele momento, ele falou assim, que o que tinha no Recife não era um movimento Super 8, o que tinha no Recife era uma explosão de Super 8. Né? E aí, em 75, Silvio Bach volta ao Recife e, inclusive, convida Celso para ser um dos jurados no segundo Festival Brasileiro do Filme Super 8, lá em Curitiba, né? E Celso dividiu o júri com Jean-Claude Bernardet e outras figuras importantes como essas aí. Foram, mais uma vez, 11 filmes pernambucanos
para essa segunda edição do Festival de Curitiba, né? E aí, em 75, a terceira jornada lá em Salvador, a gente tem o grande destaque é o Valente ao Galo, do Fernando Spencer, um dos maiores destaques, né? Que é um filme interessantíssimo sobre, enfim, sobre a briga, a rinha, né, de galos. E eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez naquela época já fosse algo condenado, assim, já era algo, não sei se era algo proibido, mas, enfim, eu sei que hoje é. Mas o filme é extremamente interessante e sedutor e ao mesmo tempo inquietante, né? E o filme ele teve uma pequena carreira internacional também, foi convidado a ser exibido no Festival de Oberhausen, na Alemanha. Muitas conexões com a Alemanha hoje aí. Bom, em Eu, 70... eu Pode falar, poderia Celso. contar uma história Por favor, Celso, queremos. sobre quando o Valente ao Galo estava sendo exibido, nessa época, Nelson Pereira dos Santos estava aqui no Recife e Spencer passou o filme para ele. Aí Nelson disse que na hora que estava a briga do galo e um matando o outro, ele fechou os olhos. Olha só, Não conseguiu olha ver só. a cena. Mas é isso mesmo, é um negócio E a muito... briga de galo foi proibida por Jânio Quadros, né? Olha, então já era proibido, né? Já era condenado, já. Mas parece que ele foi quem fez a... Pois é, o filme é muito forte, assim, é muito forte. E plasticamente é muito interessante, eu acho. Enfim, o ritmo do filme também, eu acho é um belo É um dos filme. melhores de Spencer, É né? um dos melhores dispensa, Celso. Não é à toa que ele chegou lá fora, né? Foi convidado para o É, exterior. Então, 76, em novembro, a gente tem o segundo encontro de filmes Super 8, e é igualmente exitoso aí com relação à frequência de público, ao interesse das pessoas, e é nessa edição que a gente tem exibido pela primeira vez o clássico aí, que já se tornou um clássico, né, o Palhaço Degolado, do Jomar Muniz de Brito. Eu gostaria de passar o Palhaço Degolado aqui para vocês, né, porque esse filme para mim, é um dos filmes mais emblemáticos desse período. É extremamente provocador, mas com uma inteligência, provocador contra o status quo, contra a cultura tradicional pernambucana e tudo mais, mas com extrema elegância, eu diria, com muita poesia, né, e com muita alegria também, né, e humor, né. Acho que o Jomar, assim, é um dos trabalhos mais inspirados de Jomar, e não sou eu apenas quem diz isso, mas assim, eu não vou passar agora porque a gente tem muita coisa ainda para falar. O filme está lá na playlist do Cinema Pernambucano que eu criei, e não é difícil de encontrar para vocês verem quando vocês quiserem, tá? Bom, com isso acontecendo, né, com esse sucesso do segundo encontro dos filmes Super 8 aqui em Pernambuco, Celso e Spencer, nos jornais, né, eles começaram a instigar os leitores, enfim, e as autoridades, de que aqui no Recife deveria haver também uma jornada nos moldes, ou pelo menos tomando como referência a que havia em Salvador, né? E isso aconteceu, no final das contas. Em 77, né, aconteceu esse primeiro Festival de Cinema Super 8 do Recife, e levou mais ou menos 400 pessoas para cada uma das 5 sessões que aconteceram na cidade. Paralelo a isso, a gente está em 1977, tá, gente? Paralelo a isso, o Instituto Joaquim Nabuco colocou a sua
colocou, enfim, colocou a público, né, produziu o seu segundo simpósio sobre o filme documental brasileiro. E aí vieram, enfim, também o Jean-Claude Bernardet e outros pensadores do país inteiro. Então, em 1977, a gente tinha no mesmo momento esse Festival de Cinema Super 8 do Recife e também o segundo simpósio promovido pela Fundação Joaquim Nabuco. Ou seja, Recife, na década de 70, era uma cidade, né, que respirava fortemente cinema, não apenas do ponto de vista de consumo e de consumo do bom cinema, por conta das sessões de artes, né, promovidas aí pelo Celso, pelo Spencer, mas também pela produção desses filmes que eram extremamente inventivos, extremamente audaciosos, né? E prestigiados também, né? Não apenas aqui pela própria população, mas pelos outros festivais ao redor do país aí. Bom, em 78 surge o grupo que o Celso estava falando aí, começou a falar, o grupo de cinema Super 8, o grupo 8, né? Eles oficializavam uma organização, né? E aí tinha o Fernando Spencer como vice-presidente, Paulino Meneval, Flávio Rodrigues como vice-secretário, o Celso Marconi também integrava a diretoria. E aí o grupo 8, ele foi, como está colocado aqui, ele foi fundamental para estimular ainda mais, né, esse movimento de produção de cinema Super 8 no Estado. O grupo 8 ficou à frente, né, da segunda edição do festival, que veio a acontecer em 78. Essas sessões da segunda edição do festival rolaram no Instituto Interescolar Luiz Delgado, que fica na Praça 13 de Maio ali, e aí alguns filmes premiados, né? Esses 11 aí, do Geneto Moraes Neto e do Paulo Cunha, também é um filme de referência daquele momento, e a Batalha dos Guararapes 2, que é uma grande tiração de onda, é uma grande piada, né? A partir do filme A Batalha dos Guararapes, que eu vou falar daqui a pouco, do Paulo Thiago, que foi um fracasso. Esse filme foi feito pelo Fred Maia, o Super 8 cômico aí, satírico, pelo Ricardo Antunes e pelo Geraldo Pinho, que hoje coordena o Cinema São Luís, que hoje é o programador do Cinema São Luís. Tá? E aí, gente, em 1979, a gente tem o terceiro simpósio sobre filme documentário, produzido pelo Instituto Joaquim Nabuco, né? E esse é o último evento esse é o último grande evento cujo mote é esse assunto, cujo um dos principais motes é a produção de cinema Super 8. Vocês precisam entender o seguinte, o assunto Super 8 era tratado de maneira, e o Celso está aqui que não me deixa mentir, era tratado de maneira muito séria. Havia, inclusive, propostas na época para que fosse inaugurado, para que existissem e que o governo assumisse algo assim, salas de cinema especificamente para projetar filmes Super 8. Salas com endereço fixo e programação constante, né? A perspectiva que se tinha naquele momento é que o Super 8 não era algo que teria um fim, como chegou o final dele na década de 80. E as discussões em termos de regulamentação também eram muito profundas, né? A ideia era que a produção de Super 8 se tornasse algo com grau de comprometimento e de profissionalismo, como eram os filmes feitos nas outras bitolas, né? Sobre essa produção, sobre essa massa enorme, né, de produção de Super 8 aí na década de 70 e entrando pelos anos 80 também, o Alexandre Figueroa fala o seguinte, ele diz, na produção super-oitista pernambucana, o formato documental vai aparecer tanto nos filmes
que seguiram de maneira clara os cânones do documentário clássico tradicional, quanto em alguns do grupo experimental, em obras que, ao nosso ver, se encaixam na categoria dos filmes que Bill Nichols chama de documentário performático. Ele segue. Na definição de Nichols, esse tipo de documentário é uma narrativa na qual é o sujeito que é incorporado pelo meio. Desculpa, gente. Ele diz, esse tipo de documentário é uma narrativa na qual não é o sujeito que é incorporado pelo meio, mas o meio que é incorporado no próprio sujeito, metabolizado por seus valores e crenças. Dá-se mais ênfase às características subjetivas da experiência e da memória que ao relato objetivo, e os cineastas buscam deslocar o espectador para um alinhamento ou uma afinidade subjetiva com a sua perspectiva específica sobre o mundo. Uma característica comum desses filmes é a combinação livre do real e do imaginário, e o uso de técnicas expressivas que dão textura e densidade ao que está sendo narrado, com o uso de planos, de ponto de vista, encenações musicais, etc. Quando eu leio essa síntese aí do Figueroa, né, eu lembro muito do Palhaço da Golada. Assim. Tá tudo o que ele diz está tudo lá. Tá tudo incorporado naquele filme lá que o Jomar pula, dança e tem e recita uma poesia muito belamente recitada, com a música de fundo e sempre num estado performático excitado, né? Enfim, é um filme belíssimo. Bom, eu estou talvez correndo um pouco aqui para poder dar conta de tudo, mas eu já estou terminando aqui para a gente abrir e falar. Mas podem interromper também a qualquer momento. Bom, longas-metragens dos anos 70. O Carlos Mergulhão, que era irmão do Cleto Mergulhão, né, ele rodou em 1970 esse filme chamado O Último Cangaceiro. E tinha o Fernando Spencer como assistente de produção. Eu não tenho muita informação sobre esse filme. Na verdade, eu não sei quase nada sobre esse filme. Eu tenho muita curiosidade a respeito dele. Eu não sei... Eita, gente, desculpa que o telefone está tocando. Coisas de aula dada de casa, né? Um momento só. Então, desculpa, gente. Enfim, eu não sei se o filme, eu não sei se ele foi lançado, como foi exibido, enfim. Mas vamos lá. Ao contrário do Último Cangaceiro, A Noite do Espantalho, do Sérgio Ricardo, que não é pernambucano, é carioca, fez muito espalhafato, né? No bom sentido. Ele foi rodado em Nova Jerusalém, né? E muito do sucesso do filme também, ou da longevidade, da lembrança do filme, está relacionado com a presença desses artistas incríveis, né? Que é o Geraldo Azevedo e o Alceu Valença no elenco do filme. A Noite do Espantalho já não é tão difícil de ser encontrado. Bom, Terra Sem Deus seria um filme realizado aqui em Pernambuco, ali na primeira metade dos anos 70, né, produzido pelo Valença Filho. O Valença Filho, há registro de que o Valença Filho foi atrás de muitos empresários, apoiadores, para levantar recursos para fazer essa grande produção que ele queria fazer no Brejo da Madre de Deus, e aí, interior de Pernambuco, né, a 200 quilômetros da capital, e aí ele convidou, inclusive, um cineasta que, enfim, tinha algum respaldo, que era o Carlos Coimbra, né, que era, na época, ele era lembrado pelo filme Independência ou Morte, né, enfim, Independência ou Morte lá com... Cacilho Meira.
Tarcísio Meira e Glória Menezes, né? Enfim, sobre a independência do Brasil. É uma super produção, enfim. Mas aí o que aconteceu? O Valença Filho, ele faleceu num acidente, quando levava equipamento de filmagem, material de filmagem, para o Brasil. E, enfim, o filme não seguiu adiante. A gente tem, é, a gente tem aqui alguns outros filmes. Deixa eu só, peraí. Alguns outros filmes realizados, alguns outros longas realizados na década de 70. No caso, O Palavrão, em 75, do Cleto Mergulhão, irmão do Carlos Mergulhão. Né? E O Palavrão é um filme que, bom, eu não tive essa alegria de ver esse filme, né? Não que seja um filme incrível, porque quem fala do filme não é tão entusiasta quando fala do filme, né? É a história, salvo engano, de uma pessoa que se salva de um naufrágio e aí, para cumprir uma promessa, ele 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 precisa entrar numa igreja pelado, sem roupa. E aí, logicamente, cria-se confusão, figuras moralistas começam a fazer um discurso moralista e vira uma bagunça e o registro é que o roteiro não é exatamente algo muito bem elaborado, né? Mas era um filme pernambucano, em 1975, e esse filme foi muito celebrado. É um filme de ficção, né? Tanto que quando em 1995, 96, né, a gente veio ter o Baile Perfumado, né, eu lembro que à época se referenciavam muito a O Palavrão como o último longa-metragem de ficção feito em Pernambuco, por pernambucanos. Então, assim, num certo sentido, o Palavrão é de fato um marco na cinematografia pernambucana, porque foi o último, antes do Baile Perfumado, em 1996, esse foi o último filme em longa-metragem de ficção feito aqui, ou seja, foram 21 anos, e é muito tempo, 21 anos separando esse longa-metragem do outro, né, do filme do Paulo Caldas e do Lírio Ferreira. Isso é muito sintomático, gente, muito bom. E aí a gente tem esse filme que o Celso Marconi viu esse filme. O Roberto está lembrando que o Sérgio Ricardo, né, A Noite do Espantalho, faleceu em 2020. O Sérgio Ricardo tem uma filmografia, tem uma história no cinema, e não apenas no cinema, muito valiosa, né? E eu vi o último filme dirigido por ele, né, que foi produzido pelo Cavi Borges, no Rio de Janeiro, e assim, muito triste. Mas voltando aqui pro Luciana Comerciara, esse filme ele merece um livro, eu diria, né? E merece um trabalho que, na verdade, eu próprio já comecei, mas eu não pude terminar, de resgate. Luciana Comerciara, gente, é um filme desse sujeito maluco que já faleceu, Mozart Sintra. Ele nasceu no interior de Pernambuco. Ele era apaixonado por cinema. Eu não sei se Celso. Eu acho que Celso deve ter conhecido Mozart Sintra, talvez rapidamente, né? Mas ele se mudou para o Rio de Janeiro. Ele se envolveu com produção de cinema lá. Ele trabalhou com Nelson Pereira dos Santos. Ele atuou em 3 filmes do Nelson Pereira, ou 2 filmes, eu não sei. Eu sei que pelo menos no Mandacaru Vermelho ele é um dos atores, um dos coadjuvantes, né? E aí, no início dos anos 70, o Mozart Sintra volta para Pernambuco, determinado a fazer cinema aqui, né, no estado, né? E aí ele mexe mundos e fundos, ele emprega o dinheiro que ele não tem para rodar esse filme chamado Luciana, a Comerciária, que é uma história de uma moça que vem do interior do estado. O filme tem locações no município de Pedra,
uma cidade pequena, próximo de Arco Verde, a 230 quilômetros do Recife, né? E tem imagens no Recife. Conta a história dessa moça que vem do interior para viver na capital. E quando ela chega aqui, ela acaba sendo, enfim, mal-lograda aí pelos malandros da capital, da cidade grande. É um filme todo feito em preto e branco. Os registros que existem sobre o filme, né, de quem viu o filme, e o Celso Marconi foi um desses que viu o filme, conta que o filme ele é, numa certa medida, tosco, assim, né? Ele é precário, né? Inclusive na narrativa, e também na técnica, mas, de qualquer forma, esse filme, eu tive a oportunidade de ver um rolo desse filme. Eu vi os primeiros 20 minutos desse filme, porque a viúva do Mozart Sintra, acho que em 2005, ela chegou na Fundação Joaquim Nabuco, querendo saber o que era possível fazer para resgatar o filme, para restaurar o filme. Todos os outros rolos eram divididos em 4 partes, né? São 4 rolos. As 3 últimas latas, as 3 últimas partes, elas estavam em decomposição avançada. A primeira parte estava ok. E a gente fez uma projeção e nós vimos essa primeira parte do filme. Mas o interessante de Luciana Commerciara é que ele é um filme inédito. Pernambuco tem um longa-metragem inédito, feito em 1976. Luciana Commerciara, ele teve uma projeção em pedra para a população local, e ele teve uma sessão exibida na cabine de projeção para a imprensa do Cinema São Luís, vista por algumas muito poucas pessoas, incluindo aí o Celso Marconi, o Fernando Spencer, enfim, quem cobria cinema na época. Então, Luciana a Commerciara nunca é o nosso limite, gente. É o nosso, né, sem, guardando as proporções aí de qualidades artísticas, mas é o nosso limite. A gente tem um filme inédito a ser exibido em algum momento. Eu comecei a fazer esse trabalho de prospecção, né, do negativo. Há um negativo na Cinemateca Brasileira, mas também precisa de uma pequena restauração para daí fazer uma nova cópia. Eu até visitei a Cinemateca em 2015, ia começar uma parceria, mas aí em 2016, para restaurar o Luciana Comercial, mas em 2017 eu me desliguei da fundação. Bom, a gente tem a Batalha dos Guararapes, né, e aí a produção do Paulo Thiago, essa super produção. Salvo engano, era o filme brasileiro mais caro já realizado, até 1978. Tinha uma grande expectativa, né, sobre esse filme, e o filme ia contar essa parte valorosa aí da história pernambucana, e, e, e a cidade, enfim, ela se voltou inteiramente aí para esse momento da produção do filme do Paulo Thiago. Mais uma vez o Celso está envolvido, ele faz uma ponta, o Celso Marconi faz uma ponta na Batalha dos Guararapes como um padre, ou sei lá, um parceiro que está ao lado do Jofre Soares, que interpreta um padre no filme. O Roberto está dizendo aqui, eu traduzi um artigo que tem um trecho da trajetória do Sérgio Ricardo, como descendente sírio-libanês no Brasil. A pátria na literatura e na música dos imigrantes. Muito interessante, Roberto. Eu tenho um amigo que vai ter muito interesse em ler esse texto aqui. Eu vou passar para ele. Mas, enfim, A Batalha dos Guararapes também foi um filme bastante condenado aí pela crítica. O próprio Celso, que atua nele, falou mal também, quando fez a sua resenha, seu texto. E aí, gente, encerrando a década, a gente tem esse documentário
Liames, O Mundo Espanhol, do João Cabral de Melo Neto, do Carlos Henrique Maranhão, que é de 79. O Carlos Henrique Maranhão tinha ido morar na Europa, né, voltou para o Recife com esse projeto, né, e fez o filme, rodou o filme em 16mm, trazendo toda a equipe, todos os profissionais que trabalharam com ele, da França, né. Então, esse filme, na verdade, ele só tem a localização pernambucana aí. Certo, são 8h58 aqui. Eu acho que talvez a aula tenha sido um pouco cansativa, eu não rodei nenhum trecho de filme, mas a gente teve o Celso aqui colaborando, e eu acho que a gente vai encerrar aqui. Hildma está dizendo, o som de Valente ao Galho foi gravado no estúdio, olha só que bicudo está dizendo aqui, que maravilha. E Hildma está dizendo, meu sogro era amigo e chegou a participar de algumas filmagens e experimentos do Spencer. Eu vi um desses registros, mostra ele saindo de um prédio e andando pela rua, não sei muito porquê. Eu recentemente não estive com ele desde então. Vou procurar saber mais. Procura sim, Hildman, eu quero mais informação. Obrigado, Janaína, obrigado. Seu depoimento é valioso, porque está muito tarde aí, para você dormir é fácil. Dia Collor. Perfeito. Gente, então, depois eu compartilho a gravação da aula e vejam lá a playlist. Eu vou colocar algumas fotos também lá no Classroom e a gente se encontra na semana que vem. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E até a próxima.